Olá, meus irmãos, bom dia, Pai do Senhor, espero que estejam todos bem. Neste momento, através deste vídeo, nós faremos um panorâmica do assunto da nossa lição de Escola Bíblica Dominical, a lição de número 1, do dia 5 de janeiro de 2025, que será ministrada amanhã. Então, a nossa temática que nós estaremos abordando, a temática central é em defesa da fé cristã, tá bom? Combatendo essas antigas heresias que se apresentam com nova aparência, tá? O que era velho está se moldando nos dias de hoje. E o assunto que será abordado é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O textuário encontra-se em Judas, capítulo 1, e o versículo de número 3, tá? Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, aqui nós observamos Judas, ele, no seu objetivo primário a escrever, é uma carta universal, onde ela não está intrinsecamente ligada às questões geográficas, mas esta carta sendo ela universal, todos os crentes daquela região iriam ler aquela carta, tá? Então ela é para todos os crentes, independente de uma região geográfica. E ele fala que, procurando escrever sobre a salvação, ele encontrou a necessidade, ele viu a necessidade da igreja em batalhar pela fé, porque estava se infiltrando dentro das comunidades cristãs e ensinando homens, trazendo elementos da cultura grega, querendo introduzir ao cristianismo aquilo que Cristo vinha estabelecendo, e os apóstolos estavam dando continuidade. E ele observou isso, esses falsos mestres ensinando a heresias, e então veio ao seu coração, através do Espírito Santo de Deus, escrever aos crentes sobre este perigo. Inclusive, esse perigo ele coloca aqui dizendo que escrever-vos com toda diligência, tá? Era algo necessário sobre exortar a eles. Então, quando esses falsos mestres, muitas vezes eles vinham, principalmente alguns que vinham do gnosticismo, que muitas vezes queriam alencar práticas platônicas de conhecimentos ao cristianismo, e isso não condizia com as escrituras. Cristo é suficiente, não precisa agregar outras coisas. E outras vezes eram os judaizantes, e esses judaizantes eles vinham e queriam alencar cerimônias ritualísticas, entre outros, que observasse a lei, que eles fossem circuncidados. Inclusive o apóstolo Paulo vai escrever uma defesa em prol disso, lá em a carta que ele escreveu aos Gálatas. Ele faz uma defesa sobre isso. Sobre o gnosticismo, que eles também traziam a ideia da dualidade, onde a matéria é má e o espírito era bom. Contra isso, eles entendiam que Cristo não poderia ser um Deus, tá? Um Deus sem pecado, sem erros, porque por causa dessa matéria corrompida, e eles não acreditavam nessa matéria, consequentemente não acreditando também na ressurreição, que é um dos pontos principais da doutrina apostólica. Isso era muito contrário, e foi sobre isso que ele escreveu. Quando nós vamos, se você observar o evangelho que escreveu João, capítulo 1, ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, tá? E o verbo, essa palavra, verbo, é a palavra, a ação de Deus, criando todas as coisas. João está escrevendo para um grupo que entendia de pessoas helenizadas, conhecimentos helênicos, como os gregos, entre outros, romanos. A cultura grego-romana estava entronizada ali, e ele escreveu sobre essa necessidade, para que eles entendessem que aquilo que era um Deus que estava se manifestando em carne, para que trouxesse salvação entre nós. Por isso que João vai dizer que no princípio ele era o verbo, mas que depois este verbo habitou entre nós. Foi o Deus que se tornou carne. E em outros textos nós vamos observar Paulo dizendo que ele antes se humilhou a si mesmo, tomando forma de servo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou a si mesmo, tomando forma de servo. Então, esse é o Jesus Cristo. E neste assunto nós trataremos sobre essas abordagens, entendendo o que é uma heresia. Muitas vezes, como que nós vamos diagnosticar? Como você líder, você pastor, vai diagnosticar o que é uma ação herética, que é um herege,
se você não conhece as principais doutrinas apostólicas, as principais doutrinas do seu credo. Então, isso é perigoso, precisamos estar atentos. Nós vamos observar aqui alguns textos que nos mostram sobre estarmos preparados. Tá? Estarmos preparados. A verdade prática dá para nós o conceito de heresias. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Eu não estou falando de usos e costumes, nós não vamos falar sobre isso. Se você pode vestir uma bermuda, se você pode vestir uma camisa regata. Não, não é sobre isso. São os principais princípios que desvirtuam os crentes da caminhada de fé ao céu de glória. Tá? Coisas que estão mesmo estabelecidas na palavra de Deus. Por exemplo, a ressurreição de Cristo, a segunda vinda de Cristo, batismo com o Espírito Santo, tá? A fé somente em Cristo e dentre tantas outras que nós estaremos abordando no nosso assunto de domingo, tá? Com mais calma. O primeiro texto que nós podemos encontrar, nós vamos observar aqui que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e a partir do versículo 28 ao versículo de número 31, onde Paulo está na cidade de Éfeso e ele vai exortar aos anciãos daquela igreja. Ele está saindo da cidade, mas deixando instruções para que aqueles homens guiassem as ovelhas de Deus. Inclusive, nesse texto, ele faz referência à vida pastoril. Olha o versículo 29. Ele diz: porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Está vendo? Ele está fazendo uma analogia com o rebanho, com a vida pastoril, onde muitas vezes aconteciam de os donos de ovelhas contratarem pessoas para ficar vigiando as ovelhas enquanto elas pastavam. Naquela época, a sua ainda vida, muitas vezes as ovelhas pastavam em pastos abertos, campos abertos, e os pastores ficavam lá para observar se vinham lobos, se vinham feras, para tragar as ovelhas, tá bom? Então isso é muito importante ser enfatizado por você, professor, por você que vai ministrar esta lição. Esta analogia que Paulo está fazendo aqui, e Lucas registra para nós, em Atos dos Apóstolos, ele vai dizer no versículo 30, olha aqui, ele diz assim, ó, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Ele está dizendo que esses homens muitas vezes se levantariam dentro do próprio povo, como uma insurgência. Muitas vezes, alguém por não se condizer ou não querer se adequar à doutrina bíblica que Cristo deixou estabelecida, muitas vezes eles criam outros grupos que possam facilitar a caminhada. Só que se nós olharmos um texto lá no Evangelho que segundo João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 10, ele diz que essas pessoas são mercenárias. Ele diz também que qualquer um que sobe por outra porta é ladrão e salteador. Quando João escreve lá nas epístolas, se não me engano, parece que a primeira epístola de João, ele diz que saíram de nós porque não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, tá? Então, muitas vezes isso acontece, e principalmente naquela época. O segundo texto que vai ser abordado também dentro dessa temática é o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 15 ao 16. Só 2 versículos. E estes versículos, ele está voltado para os líderes. Esta lição, ela é muito... ela é de suma importância para os líderes, para quem lidera. E ele diz, aí Pedro vai dizer, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O versículo 15. O Pedro faz uma exortação aqui muito linda, ao meu ver. E outra coisa, tem essa expressão aqui. Antes, santificai a Cristo. Você olha e toma, muitas vezes, alguém que vai ler esse texto, toma um espanto, dizendo, santificai a Cristo. Esse santificar e não é tornar Cristo um justo. Não, santificar a Cristo é ter a consciência de Cristo. Ter a consciência de que Ele foi um homem justo, que viveu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. E agora está entronizado no nosso coração. Isso é santificar a Cristo. E não abrir mão dos seus princípios por nenhum motivo que
aconteça, nós não podemos abrir mão, porque quando nós fazemos isso, quando nós somos fiéis a este ensino que Cristo nos deixou, nós estamos santificando a Ele, tá bom? E ele diz estar sempre preparado. Aí entra esta palavra que no grego é poligemia, tá? Que significa responder, ou uma tradição mais comum é responder. Você deve estar preparado para responder, tá? Por questões assim, questões como essa, quando pedirem razão, quando, por exemplo, alguém disser Cristo ressuscitou, Cristo viveu, eu devo, para eu ser salvo, eu só devo crer em Cristo. Há outros elementos que eu preciso agregar, então são razões que devem ser pedidas, mas abordaremos isso com mais precisão no nosso assunto, tá bom? E esta palavra poligemia, isso era muito comum, porque muitas vezes essa defesa ela acontecia. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, quando estava sendo perante o sinédrio, perante os julgamentos, para ser levado a Roma, ele usou esta palavra, essa mesma expressão que tem aqui no versículo 15, quando ele diz para responder. Essa palavra responder no grego é poligemia, é uma defesa de si, uma defesa da fé. Então o apóstolo Paulo, antes de ir para Roma, ele fez uma defesa. Estavam espancando ele, espancaram, açoitaram e fizeram várias coisas com ele, e depois ele pediu a palavra e disse a eles que era grego, o que era romano, cidadão romano, eles não poderiam fazer aquilo com ele. Então ele estava fazendo o quê? Estava respondendo, estava fazendo uma defesa. Então essa palavra também aparece nesse mesmo texto, não me recordo agora o texto. Isso aparece também, poligemia. E isso é muito importante, tá? Depois, o segundo texto é a segunda de Pedro. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, ele diz: E também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pois quais será blasfemado o caminho da verdade. É muito fácil alguém seguir um herético, porque um herético muitas vezes ele mostra-se um caminho aparentemente mais fácil para se seguir. Inclusive alguém pode dizer: Deus nos ama como nós somos. Deus, ele não vai condenar ninguém, porque Deus é um Deus amoroso. Deus não exerce justiça. Nós estamos no período da graça, e todas quantas vezes eu quiser pecar, eu vou fazer, e isso Deus vai me perdoar. Não é bem assim. Este Deus que você está dizendo que ele é amor, sim, ele é amor, porém ele é amor com justiça, tá bom? Então, não banalize a graça de Deus, tá bom? Não banalize, porque a justiça de Deus, ela é pesada. Se você observar e atentar para o capítulo 1 de Romanos, onde ele diz que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda injustiça dos homens e toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, tá? Você vai observar que esse Deus, no período da graça, ele também é justiça, não banalize. Olha o caso de Ananias e Safira, tá? E Deus o consumiu, Deus os matou por causa de uma mentira, tá bom? E aquela mentira custou muito caro aquele casal. Então, cuidado. Não caia na lábia de alguém que lhe ensina, que traz um falso ensino, ou que lhe apresenta facilidades para o Evangelho. O Evangelho é renúncia. O Evangelho ele diz: tome a sua cruz e siga-me, tá? E cruz, ela tem peso, ela tem responsabilidade. Então, isso é muito importante. E ele diz que muitos seguirão essas dissoluções, blasfemando o caminho da verdade. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, ele falou que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos, onde viriam homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos. Estes homens eram irreconciliáveis, e eles amontoarão para si doutores, tá? Olha o que eles vão fazer. E hoje, o que a gente mais vê são pessoas ensinando coisas que não têm respaldo bíblico. Mas foi fulano que falou, foi ciclano que falou, mas tem respaldo bíblico? Faça como os irmãos de Bereia, os bereianos,
onde o apóstolo Paulo estava ministrando e eles estavam acompanhando pelas Escrituras. Não aceite nada sem que você passe no filtro das Escrituras. Seja o seu líder, seja quem for, você precisa filtrar pelas Escrituras, tá? Para que você não seja apanhado como um herege. Muitas vezes, olhe bem, muitas vezes, como aqui disse o apóstolo, eles saíam de dentro do próprio povo, insatisfeitos. E o versículo 3 vai dizer: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Olhe bem, esses homens farão de vós negócios. E a gente observa esses negócios que eles fazem por avareza. A avareza é o amor ao dinheiro. Eles usariam as pessoas. Quantos líderes não usam o povo de Deus para subir socialmente, politicamente? Muitos fazem isso. Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sua sentença. Deus vai recompensá-los pelo que vocês estão fazendo. Se você é um líder que distorce, que usa e manipula o seu povo para benefício próprio, muitas vezes acontece fazer o quê? Currais eleitorais dentro da própria igreja. É por defesa da fé? Ou é por avareza? Deus o sabe. Se é para a defesa da fé realmente, se o seu coração é sincero, Deus vai retribuir conforme o seu coração. Mas se for por avareza, Pedro já está dizendo aqui, que de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Por quê? Porque os seus liderados podem não saber o que está acontecendo, mas um Deus que não dorme, que está de olho em todas as coisas que diz respeito ao seu povo, Deus irá castigá-los fortemente. Então, meus irmãos, esta lição ela será de extrema importância para nós líderes. Não perca esta lição, que você possa estar domingo conosco na igreja, para que nós venhamos aprender juntos da palavra de Deus, tá? E dizendo que as heresias elas são prejudiciais. Bom, uma igreja, quando ela se depara com uma heresia, ela muitas vezes acontece dela definhar na caminhada cristã. E nós não queremos isso. E Deus usou os seus líderes para nos exortar, os apóstolos para exortar o seu povo, e é com eles que nós aprendemos, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia na paz do Senhor e até amanhã na nossa escola bíblica dominical. Amém.